presidente Donald Trump fez a primeira viagem oficial nesta sexta-feira. Na Flórida, o governo registra o aumento de doenças de inverno. Primeiro voo com deportados brasileiros do governo Trump chega ao Brasil nesta sexta-feira. E ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump fez a primeira viagem oficial nesta sexta-feira. Na agenda está a Carolina do Norte, que foi devastada pelo furacão Helene, e a Califórnia, em Los Angeles, onde incêndios consumiram áreas maiores que Manhattan. Na ocasião, o presidente fez duras críticas à Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. I think when you have a problem like this, I think you want to go and whether it's a Democrat or Republican governor, you want to use your state to fix it and not waste time calling FEMA, and then FEMA gets here and they don't know the area, they've never been to the area. I think we're going to recommend that FEMA go away and we pay directly, we pay a percentage to the state. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o prefeito de Newark condenou uma ação de agentes federais de imigração na cidade. O prefeito de Newark, Ras Baraka, condenou uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega ICE, realizada na cidade. Segundo ele, houve violação da 4ª emenda da Constituição. The problem with this is that none of these people were rapists or murderers or criminals. The problem with it is that ICE went in there without a warrant. And we can disagree on politics. You can disagree with me about the role immigrants play in the economy of our community. You can disagree with me about the fact that most immigrants are not criminals. In fact, they are victims of violence. Na quinta-feira, durante uma ação do ICE na cidade de Newark, 3 trabalhadores indocumentados foram detidos e outros receberam avisos de comparecimento ao tribunal. Um veterano militar dos Estados Unidos também foi detido durante a ação. Um porta-voz do ICE defendeu as prisões em uma declaração aos meios de comunicação que diz que, enquanto o ICE realiza trabalho de campo, pode solicitar identificação para estabelecer a identidade de um indivíduo. E o governador Ron DeSantis declarou mais uma vez que a Flórida vai liderar as políticas do governo Trump contra a imigração ilegal. A repórter Lorena Gomes traz as informações. A declaração do governador Ron DeSantis foi durante a participação de uma mesa redonda sobre imigração ilegal em Jacksonville. Ao ser questionado por um repórter sobre o número de indocumentados no estado, DeSantis corrigiu o jornalista que o termo certo é ilegal e não indocumentado. The statutory term, it's not they're illegal aliens. That's the statutory term, and that's what it is. And I think it's to try to water down. I mean, like, undocumented, it's like if I get in my car and I forget my wallet, okay, I don't have my document on me, like my driver's license, but I mean, I still have a right to drive. I just made a mistake. This is intentional to come in illegally. And it's not just a question of missing a document. It's a question of, you violated the law that were very clear, and knowingly, and with the help of the cartels in many cases. O governador voltou a postar nas redes sociais as medidas que busca aprovações de legisladores. A sessão especial para tratar de imigração está marcada para o dia 27. A meta é preparar a Flórida para colaborar com as medidas do governador Trump contra a imigração ilegal. E ainda sobre o assunto, as escolas públicas do condado de Orange emitiram um memorando aos líderes das instituições sobre como lidar com a ordem executiva do presidente Donald Trump, que permite prisões em locais sensíveis como escolas. O documento enviado por e-mail esclarece que o status de imigração não afeta o acesso à educação sob a lei federal e que o distrito escolar não solicita ou coleta qualquer documentação relacionada à cidadania. Na maioria dos casos, os registros dos alunos não podem ser fornecidos sem uma intimação.
O Conselho Geral também compartilhou as diretrizes de como lidar com funcionários do governo em entrevistas e possíveis prisões em escolas. E outro assunto em destaque aqui na Flórida é sobre saúde. As doenças de inverno estão aumentando em todo o estado. Casos de gripe, Covid-19 e as síndromes respiratórias estão levando os pacientes às urgências e pronto-socorros. Os médicos relatam sintomas graves de gripe que duram mais do que o normal. E, em alguns casos, desencadeiam pneumonia ou alguma infecção secundária. Mais de 30 condados relatam aumento nos casos de influenza A e B. Especialistas recomendam a vacina e lavar as mãos frequentemente para evitar a doença. E da saúde, a gente vai para o futebol. A FC Series, a Florida Cup, termina neste sábado. O confronto que encerra o torneio amistoso será entre Orlando City e Atlético Mineiro. As equipes entram em campo às 15h no Interco Stadium, aqui em Orlando. O Galo vem de um empate sem gols com o Cruzeiro no último fim de semana pela Florida Cup. Já o time da casa, este será o primeiro jogo do ano na pré-temporada. E ainda falando sobre esportes, ontem teve a Noite Brasileira da NBA, com direito a balé de Porto Alegre e presença de um parlamentar brasileiro. Confira. O Orlando Magic recebeu o Portland Trail Blazers no Kia Center, em Orlando, em jogo da NBA especial para brasileiros. A atração principal da noite era o cantor Thiaguinho, mas o show foi cancelado horas antes, frustrando alguns fãs. Desta vez, o evento Brasil Night, promovido pelo Magic para celebrar a comunidade brasileira, colocou em quadra um balé de Porto Alegre. E entre os brasileiros que prestigiaram a noite estava o parlamentar Nicolas Ferreira, que apareceu no telão do jogo e depois foi tietado no estádio. E de volta à partida, os anfitriões acabaram perdendo para a equipe do Oregon. O placar foi de 101-79. E o frio intenso mudou parte da paisagem do Hudson River, em Nova York. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para ventos frios na região leste dos Estados Unidos na quinta-feira em Nova York. Os termômetros marcavam temperaturas negativas em torno de 7 graus Celsius, o que resultou em congelamentos de parte da superfície do Hudson River. Infinitos blocos de gelo chamaram a atenção de uma das vistas mais apreciadas da Big Apple. A seguir, no Brasil, uma criança é violentada em voo entre os Estados Unidos e o Brasil. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão
Ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Eu começo o giro de hoje com uma notícia que serve de alerta aos pais. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal por violentar uma criança de 11 anos durante um voo entre o Brasil e os Estados Unidos. O caso ocorreu na quinta-feira. O homem é um empresário brasileiro natural de Petrolina, no Pernambuco. O crime foi descoberto depois que a criança contou o ocorrido à mãe, já na área de desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O voo havia saído de Miami. Após a prisão, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional do Estado. Ele vai permanecer à disposição da Justiça e pode responder pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de até 20 anos de prisão. E dados de um estudo divulgado pelo MapBiomas na quarta-feira trouxe à tona um número preocupante. A área devastada pelas queimadas em 2024 é quase 80% maior do que em 2023, ou seja, 13 milhões de hectares a mais do que no último ano. Para você ter uma ideia, a área queimada no ano passado é maior do que o tamanho da Itália. Segundo o levantamento, em 2024, o Brasil perdeu cerca de 31 milhões de hectares para o fogo. O impacto maior é na vegetação nativa. A Amazônia foi o bioma mais afetado, com aproximadamente 18 milhões de hectares queimados. O número superou os últimos 6 anos. Para o MapBiomas, o aumento das áreas queimadas está associado aos efeitos acumulados de um longo período seco que atingiu grande parte do país. E mesmo com alterações nas políticas imigratórias do presidente Donald Trump, a emissão de vistos americanos para brasileiros que pretendem fazer turismo, viagem de negócios ou de trabalho não devem sofrer alteração. Advogados especialistas em direito internacional e de imigração afirmam que, mesmo com as mudanças, o turismo se mantém como um setor importante da economia americana. Os especialistas acreditam que o processo de solicitação de vistos pode passar por ajustes pontuais, com o aumento dos prazos para agendamento de entrevistas ou análise mais rigorosa da documentação. Mas nada que gere grandes alterações ao acesso. A recomendação é que os solicitantes de vistos apresentem uma aplicação clara e mostrem evidências que confirmam um vínculo sólido com o país de origem, como emprego estável, propriedades ou laços familiares. E o filme brasileiro Ainda Estou Aqui recebe indicações ao Oscar e é celebrado no Brasil. Confira. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, recebeu 3 indicações ao Oscar: melhor filme estrangeiro e melhor atriz. O filme vai concorrer com outras 4 grandes obras internacionais. Já a Fernanda Torres vai concorrer com grandes nomes da indústria cinematográfica, entre elas Demi Moore. Na categoria de melhor filme, a disputa é com outras 8 indicações. As 3 indicações foram muito celebradas no Brasil. Desde atrizes consagradas, críticos de cinema, famosos, anônimos, não faltou quem ficasse feliz. No início do mês, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de 2025 como melhor atriz. Ela foi a primeira atriz brasileira a ganhar a categoria na premiação. E o primeiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde a posse do presidente Donald Trump chega ao Brasil
nesta sexta-feira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, ao menos 88 pessoas estão a bordo do avião militar. A previsão de chegada do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, é por volta das 8 horas da noite. E uma última notícia, o Itamaraty informou que essa deportação não tem a ver com as últimas políticas do governo Donald Trump. Veja agora a cotação da moeda americana frente ao real. A Ucrânia usou drones para atacar uma refinaria na Rússia na madrugada de sexta-feira. Não há informações sobre feridos. Um vídeo feito por celular mostra pessoas fugindo de uma refinaria de petróleo em chamas na Rússia. A ofensiva na madrugada desta sexta-feira também atingiu uma fábrica de produtos microeletrônicos em Briansk. O exército ucraniano informou por meio de nota oficial que os drones atingiram as instalações de um local envolvido em fornecimento de insumos para forças armadas russas. De acordo com autoridades locais, equipes de emergência trabalham para conter as consequências do bombardeio. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.